Nos últimos dias, nós tivemos algumas novidades interessantes em Brasília que não podem passar batidas por todos nós que construímos capital de forma internacional. Uma delas diz respeito à, agora, possível incidência de imposto de renda no caso de doação ou herança, algo que não poderia acontecer até então por se tratar de dupla tributação, mas que está começando a ser relativizado, ou seja, péssimo para nós, pagadores de impostos, mas teve uma mudança que, na minha opinião, é interessante também, que é a facilidade para que nós mantenhamos uma segunda nacionalidade sem correr o risco de acabar perdendo a nacionalidade brasileira. E é sobre tudo isso que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Para algo mais especializado para você na abertura de empresas offshore, estratégias internacionais de segunda nacionalidade, residência fiscal, ou apenas para uma consultoria para revisar a sua holding no Brasil, por exemplo, sei lá, o que você achar interessante, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Dito isso, vamos à pauta do vídeo. Essas duas mudanças importantes que nós tivemos em Brasília nos últimos dias. A primeira foi dos nossos ilustríssimos ministros do Supremo. Bom, a primeira turma do Supremo ainda tem o entendimento de que não pode haver a incidência de imposto de renda sobre doações, sobre herança, por dois motivos. O primeiro deles é que isso seria bitributação, afinal, esse é um fato que já gera o ITCMD, o imposto que é cobrado pelos estados. Além disso, e principalmente, um segundo motivo que, na minha opinião, invalida completamente a cobrança de imposto de renda na doação, na herança, é que o imposto de renda, diferente do que ocorre com o imposto de doação, que quem paga é quem recebe, o donatário, o filho, por exemplo, no imposto de renda, quem paga é quem faz a doação, ou seja, ele tinha um imóvel e passou para o filho. Agora, ele teria que pagar imposto de renda, mas não faz nenhum sentido ele pagar imposto de renda, considerando que aqui ele não está auferindo renda. Pelo contrário, ele está perdendo patrimônio. Mas a União Federal quis cobrar mesmo assim a alíquota de 15% a 22%, a depender do tamanho do ganho de capital que você tivesse com essa transferência de imóveis, baseada numa lei lá de 1997, 1500 alguma coisa, vou deixar aqui na descrição, que tinha essa previsão de que caso a doação fosse pelo valor de mercado e não pelo preço histórico desse bem que está sendo passado, ou a herança, por exemplo, aí poderia haver a incidência de imposto de renda de ganho de capital. Mas aí o STF já decidiu que essa lei, ela invadia a competência que deveria ser objeto de lei complementar e que já estava legislada, inclusive, essa lei complementar, e que a cobrança, portanto, aqui era indevida. Esse foi o entendimento da primeira turma do STF, inclusive em decisões até recentes foram no sentido desse entendimento, ali por volta de julho, agosto. Só que aí depois a segunda turma decidiu de forma diferente e falou que pode haver um imposto de renda, a cobrança, sim, nos casos de doação, em cima do doador, ainda que ele não esteja tendo renda. Quer dizer, tem um conflito interno dentro da corte, de modo que provavelmente isso aí vai acabar parando como uma matéria de repercussão geral, para que eles possam definir algumas teses sobre isso. Hora ou outra, isso vai para o plenário virtual, para eles definirem tais questões. Enquanto isso, nós brasileiros ficamos no normal, que é a insegurança jurídica causada por entendimentos diferentes da legislação. Para mim, pagar imposto é muito ruim. Agora, pior ainda é não ter as regras do jogo claras. Ter patrimônio no Brasil, empreender no Brasil, é que nem você está jogando basquete, aí você está prestes a marcar uma cesta, o juiz apita e fala: não, agora é futebol, a propósito, você tá com a mão na bola, trocou o sentido do campo, é pênalti. Veja, é quase isso, a gente tem que lidar com a insegurança jurídica constante. Nesse caso, o que eu faria? Bom, se ainda não há uma definição se a cobrança desse imposto é devida ou não, na dúvida, eu provavelmente consideraria não pagar e questionar os meus direitos judicialmente. Algumas pessoas têm uma linha diferente, elas pagam primeiro e questionam depois. Também é uma estratégia que pode ser interessante. Mas certamente eu questionaria, até para pressionar as autoridades brasileiras para terem uma postura mais coesa
mais direta, menos aberta a interpretações, diferentes casos, diferentes interpretações. Cobrança de impostos não pode ser casuística. E, além dessa questão do STF, nós também tivemos uma mudança recente lá em Brasília, porém essa, na minha opinião, é mais positiva do que negativa. Eu me refiro à PEC, Proposta de Emenda Constitucional 16 de 2021, que é a PEC que dispõe que brasileiros podem ter a segunda nacionalidade sem correr o risco de perder a primeira. Alterou lá o texto da Constituição, que muitas pessoas nem sabiam que tinha. Eu vou explicar aqui. Já está indo para promulgação, tá? Então isso aí já passou, não vai mais ser assim daqui a alguns dias. Mas o texto da Constituição até então falava que o brasileiro não poderia ter a nacionalidade de outro país. Se tivesse, perderia a nacionalidade de outro país, exceto se a aquisição dessa outra nacionalidade fosse uma aquisição originária ou algo forçado para que ele pudesse residir em outro país, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, você que aos 20 anos de idade descobriu que tinha a descendência italiana e aí correu atrás de fazer a sua nacionalidade italiana, você não perderia a nacionalidade brasileira, porque na verdade você teve uma aquisição primária. Você sempre foi italiano, só que isso aí só foi ser reconhecido para você a partir dos 20 anos de idade. É diferente do que ocorria, por exemplo, com aquele sujeito que ia morar em algum outro país, vamos supor, foi para Portugal, a título de exemplo apenas. E aí ele se naturalizou como um português porque quis, depois de um tempo morando lá e adquiriu o direito de adquirir essa naturalidade e optou por ele. Bom, esse sujeito adquiriu só depois de 20 anos de idade, por exemplo. Aí é efeito ex nunc, daqui para frente. Aí nesse caso, ele, segundo o texto constitucional, correria o risco de perder a nacionalidade brasileira. Na prática, a teoria era outra, era muito raro você ver alguém perdendo de fato a nacionalidade brasileira por conta disso, mas agora nem poderia mais. Além disso, com essas mudanças, portanto, só vai perder a nacionalidade brasileira aqueles que optarem voluntariamente para isso e aqueles que, embora não tenham optado, foram objeto de algum julgado, foram sujeitos de algum julgado, alguma coisa, decisão que obrigou eles a perder a nacionalidade brasileira. No caso, para quem perde voluntariamente, depois se quiser recuperar, também é fácil, tem um trâmite bastante simplificado. E aí muitas pessoas estão olhando para essa medida com maus olhos, falando, mas isso é o Estado querendo botar uma sementinha para daqui a pouco conseguir tributar mais você. E olha, eu concordo, eu acho que o Estado sempre quer tributar mais você, porém nesse caso em específico, eu não concordo tanto assim que esse foi o incentivo, porque você paga impostos para o Brasil não porque você tem um passaporte brasileiro, e sim porque você é residente fiscal, porque você mora no Brasil. E você ter ou não o passaporte brasileiro não faria a menor diferença nesse quesito. Então, na minha opinião, essa é uma crítica que não faz tanto sentido assim. Essa mudança no texto constitucional veio para adequar o texto a algo que, na prática, é muito usual brasileiros terem duas nacionalidades, até porque nós somos um povo que veio de migração nos últimos 5 séculos, de outros países mais antigos, e alguns desses outros países mais antigos facilitam para que você possa resgatar a sua nacionalidade de lá, por questões sanguíneas, por exemplo. Então, nada mais natural do que brasileiros, latino-americanos buscarem uma segunda nacionalidade. Aquela lei, ela cerceava ou melhor, ela no mínimo dificultava aquilo que na verdade é uma liberdade individual, uma identificação às vezes cultural que você possa ter também. Mas eu não estou passando mão para quem gosta de impostos, não. Só estou falando que, nesse caso em específico, eu não vejo isso como o primeiro problema. Mas um dia pode até ser. Sei lá, vai que eles começam a tributar você, não porque você mora no Brasil, e sim porque você é brasileiro, e aí eles querem forçar você a se manter brasileiro. Enfim, mas acho que a gente ainda está longe disso daí, porque a maior parte dos países do mundo não possuem isso. E o Brasil, ele gosta de adotar medidas de aumento estatal, que já foram praticadas em outros países, utilizar esses outros países como exemplo, mas raro a gente vê o Brasil na vanguarda dessas novidades de aumento estatal, tá certo? Por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Se você tá curioso, hoje eu tô no Recife e eu vou conhecer o editor do vídeo, que já edita aqui pro canal já faz 2 anos e até hoje a gente só conversava remotamente por causa da distância, mas hoje eu tô aqui e nós vamos nos conhecer. Pessoal, um abraço e até a próxima.